Novela da Vida Real, capítulo 5. Entre o perdão e a mágoa, uma reflexão sobre fé e graça. Pedro sempre admirou o pai. Cresceu vendo nele um exemplo de fé e trabalho. Mas, ao mexer em alguns documentos antigos, descobriu uma traição que mudaria tudo. Um segredo de família, guardado por anos, veio à tona como um vendaval. Sentiu o chão fugir dos pés. O homem que ele respeitava agora parecia outro. A lembrança do passado o feriu como uma lâmina. O pai havia abandonado outra mulher antes de conhecer sua mãe, deixando para trás um filho. Aquela revelação abalou tudo o que Pedro acreditava sobre perdão, justiça e amor. Nos dias seguintes, o coração se encheu de raiva. Como um homem de Deus poderia ter feito algo assim? A mágoa se tornou um peso. Quando via o pai orando, a revolta crescia. Hipocrisia, pensava. A fé parecia um teatro e ele, o público enganado. Tentou orar, mas as palavras não passavam da garganta. Sentia-se traído não só pelo pai, mas por Deus, que permitira que vivesse enganado tanto tempo. Numa noite de domingo, o pastor pregou sobre Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Pedro abaixou a cabeça. Não queria ouvir, mas algo dentro dele começou a quebrar. Entendeu que o perdão não é absolvição da culpa, é libertação da alma. O rancor o estava prendendo, transformando-o naquilo que mais desprezava. Demorou dias para tomar coragem. Um fim de tarde, foi até o pai. O velho homem chorava antes que ele dissesse qualquer palavra. Pedro o ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração. O perdão não apagou o passado, mas abriu espaço para a graça. Quando o abraçou, sentiu o peso da mágoa se dissolver. Saíram dali em silêncio, mas o silêncio era de paz. Reflexão pastoral. O perdão não muda o que foi feito, mas transforma quem o oferece. Quando o cristão decide liberar perdão, ele não aprova o erro, mas se recusa a ser escravo da dor. O rancor é prisão disfarçada de justiça. Deus nos chama a perdoar não porque o outro merece, mas porque fomos perdoados primeiro. O perdão é o eco da cruz que atravessa gerações e liberta o coração do peso que o mundo insiste em manter. Ok, vamos lá então. O material que a gente tem hoje é uma reflexão que chegou por e-mail e ela usa uma história bem pessoal para explorar uma questão, assim, universal. A nossa missão aqui é tentar entender o perdão é uma obrigação ou é, no fundo, uma ferramenta para nossa própria libertação. E a fonte já nos joga nesse dilema com a história de um cara, o Pedro. Isso. E a fé dele é completamente abalada quando ele descobre um segredo do pai, que para ele era tipo um pilar de retidão, um exemplo na igreja. E que segredo, né? É devastador. Pedro descobre que o pai, antes de casar com a mãe dele, simplesmente abandonou outra mulher e um filho. Nossa. De repente, aquela figura que era o norte moral dele desmorona. A fonte descreve uma cena muito forte, sabe? Ele vê o pai orando. Sim, eu li essa parte. E a única palavra que vem na cabeça dele é hipocrisia. E essa palavra é um soco no estômago, porque não ataca só o que o pai fez, mas a identidade inteira dele, a fé que ele representava. Exato. A traição parece dupla, né? A do pai e a de um Deus que permitiu que ele vivesse essa mentira por tanto tempo. Aí o rancor toma conta de tudo. Completamente. E o que eu acho fascinante na análise da fonte é como o rancor é descrito não como algo passivo, mas um fardo ativo. Como assim um fardo ativo? Exige uma energia constante para ser mantido. É como se o Pedro tivesse que carregar o peso do erro do pai todo santo dia. A mágoa vira uma prisão, e ele é o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Que imagem forte essa! É uma inversão total de perspectiva. E o ponto de virada, segundo o texto, vem num sermão. Isso, numa passagem de Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Mas, assim, a fonte apresenta isso como a solução, mas não parece um pouco simples demais? Uma frase resolve uma crise de fé tão profunda? É uma ótima pergunta. E a fonte sugere que não foi a frase em si, mas a ideia por trás dela que virou uma chave na cabeça do Pedro, sabe? Sei. Ele percebe que a exigência do perdão não é sobre o pai, ou sobre fazer justiça ali naquele momento. É sobre ele. É sobre se libertar. Exato. Ele entende que perdoar não é dizer, tá tudo bem o que você fez, mas sim, eu me recuso a continuar sendo escravo da dor que você me causou. É quase um ato de autopreservação espiritual. Entendo. Entendo esse ponto de se libertar da dor. Mas e a justiça? A fonte fala sobre aquela preocupação de que perdoar pode parecer que a gente está diminuindo a gravidade do que aconteceu. É uma linha muito tênue, né? Sim, e aí que a reflexão fica mais densa, mais teológica. Ela introduz o conceito do perdão como um eco da cruz. Eco da cruz. Vamos desempacotar isso um pouco. O que isso quer dizer na prática? A ideia é que, na visão cristã, o perdão que a gente oferece não vem de um senso de superioridade moral ou da nossa própria bondade, sabe? Ele é uma resposta. É um reflexo do perdão que a pessoa acredita que já recebeu de Deus primeiro. Ah, entendi. Então a capacidade de perdoar não vem da gente, mas é tipo uma imitação de um perdão maior. O Pedro não perdoa porque ele é bom, mas porque ele mesmo se vê como alguém que também foi perdoado. Exatamente isso. Nessa visão, o perdão deixa de ser só um ato psicológico e vira um ato de fé. Ele não anula as consequências do erro, mas ele desvincula a sua paz interior das ações de quem te ofendeu. Interessante. O Pedro pode perdoar porque a base do perdão dele não está no merecimento do Pai, mas na graça que ele acredita que recebeu. E com essa mentalidade, ele vai confrontar o pai. A cena final é muito poderosa. O texto diz que quando Pedro chega, o pai já está chorando. Antes mesmo de uma palavra ser dita. Pois é, o que sugere que o peso da culpa já estava ali, né? O perdão do Pedro não foi o que iniciou o arrependimento. Não. Mas talvez tenha sido o que permitiu que esse arrependimento fosse, enfim, expresso e curado. O perdão abriu espaço para a graça, como diz o texto. Isso. Não apagou o passado, de jeito nenhum, mas transformou o presente. O abraço e aquele silêncio depois não são de esquecimento. São de paz. É, de um peso que foi retirado dos ombros dos dois. A mensagem final é que o perdão, embora a gente ofereça ao outro, é um presente que, no fim das contas, a gente dá a si mesmo. Sem dúvida. Uma ideia transformadora. Muito. Mas isso deixa a gente com uma última provocação, né? Uma ponta solta. A jornada do Pedro se resolve com um pai que estava claramente arrependido, que já carregava a própria culpa. A questão que fica pra gente pensar é: qual seria o caminho para essa mesma libertação da mágoa quando a outra parte não mostra remorso? Quando se recusa a admitir o erro ou, sei lá, simplesmente não pode mais ser confrontada? Como fica?